Lucas 6, nós vamos ler do 27 até o 36 hoje. E aí, como sempre, eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta nesse texto, para a gente acompanhar aí a exposição da Palavra de Deus. Nós vamos retornar aí nesses versículos, né? Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Diz assim o texto: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Como disse o texto que nós lemos, o Senhor é misericordioso. E o fato de estarmos aqui é por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Isso é motivo de louvarmos ao teu nome. Já cantamos, já entoamos louvores ao Senhor e agora nós estamos no período da exposição da tua palavra e também do ensino da tua palavra para as crianças que estão ali na salinha. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue nos conduzindo nesse culto. Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir, nos exortar por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos primeiros séculos da igreja, irmãos, surgiu uma heresia muito complicada, que, de certa forma, ela ameaçou o bom andamento da obra de Deus, que era o marcionismo. Obrigado, Rafa. Essa heresia, ela leva esse nome por causa de Marcião, que foi o criador dela, uma pessoa que também disseminou isso, né? Desde o início, Marcião foi alguém que demonstrou uma enorme aversão aos judeus. E fundamentado nessa aversão que ele já tinha aos judeus, ele elaborou o próprio cânon, ou seja, ele elaborou a própria lista de livros bíblicos que ele entendia que deveriam ser os livros, então, inspirados e tudo mais. Nesse cânon, ele desprezou totalmente o Antigo Testamento, porque, obviamente, se ele tem aversão ao judaísmo, né, ele vai ter que descartar o Antigo Testamento. Referente ao Novo Testamento, ele considerou somente o Evangelho de Lucas, porque ele achou que os outros evangelhos eram judaicos demais. E mesmo assim fez um corte ali no Evangelho de Lucas, tirou algumas partes e tal, enfim. E preservou também as cartas paulinas, porque ele entendeu que nas cartas paulinas havia um teor tão anti-judaico quanto dele. Obviamente uma interpretação dele, né? Paulo em momento algum é anti-judaico. Mas é importante salientar que, apesar disso, o problema de Marcião não era simplesmente puramente com o judaísmo em si, né?
A gente não pode considerá-lo como uma espécie de proto-antissemita, né? Enfim, se existir essa palavra. O problema dele é que ele tinha uma interpretação bíblica que considerava o Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. Na ideia dele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e vingativo, e isso seria totalmente oposto ao Deus que é apresentado no Novo Testamento, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus de bondade, de amor, de misericórdia. Ele entendia que esse Deus do Antigo Testamento, então, ele era uma espécie de demiurgo, né, mau e perverso, e que gostava de sacrifícios, que gostava de guerras, que gostava de, enfim, punições e tudo mais. Mas, para ele, o Deus do Novo Testamento era um Deus bondoso, compassivo, cheio de graça, cheio de amor e tal. Obviamente, isso foi considerado uma bobagem, uma heresia, né? E, enfim, ficou aí relegado no lixo da história. Mas, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas ainda têm uma visão um pouco parecida com o Marcião, né? Se você conversar bem com algumas pessoas, você vai ver que... já percebeu quando fala assim, mas no Antigo Testamento Deus era diferente, né? Como se, enfim, fossem divindades diferentes. E de maneira nenhuma, né? Apesar de que a gente tem uma diferença de tratamento por causa de serem alianças diferentes, mas o texto de Hebreus é claro ao dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? E o nosso Deus não há variação nem sombra de mudança, como a própria Bíblia diz. Então, a gente precisa partir disso daqui, porque quando a gente chega num texto como esse que a gente leu, quando a gente chega nesse discurso, porque o nosso texto ainda está inserido naquele discurso de Jesus, né, no grande discurso ali da planície, como alguns chamam, né, que são uma série de ensinamentos e tal. A gente começou na semana passada com ele falando das bem-aventuranças e dos ais, né? Aqui ele fala então do amor ao próximo. Semana que vem a gente vai ver a questão do julgamento, né? Depois vem a árvore e seus frutos, os fundamentos, enfim. É uma série de discursos que ele traz sobre diversas coisas. E é importante ter essa noção então de que o pensamento marcionita é uma coisa equivocada, obviamente, porque a gente está vendo Jesus falar de amor. A gente está vendo Jesus falar de amar ao próximo, a gente está vendo Jesus falar aqui de como deve ser a nossa tratativa com os nossos inimigos e tal. E às vezes a gente tem a forte tendência de pensar, poxa, Jesus trouxe isso, mas isso é uma coisa que não existia, isso é uma coisa nova, uma coisa totalmente inédita na Sagrada Escritura. E não é assim, não é bem assim. Quando Jesus fala sobre amor ao próximo, quando Jesus prega sobre isso, Jesus está, na verdade, como ele sempre diz, ensinando aquilo que o Pai que o enviou quer que seja ensinado, trazendo a palavra de Deus, trazendo os ensinamentos de Deus, que já estão contidos no Antigo Testamento, que já estão contidos em toda a palavra de Deus. E é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente não fazer, então, a estilo de Marcião, uma certa ruptura entre Antigo e Novo Testamento, porque essa ruptura vai te levar, com certeza, a desprezar tudo aquilo do Antigo e achar que vale só o Novo e tudo mais. Heresia, não seja um marcionita dos tempos modernos. Muito bem, isso que a gente está falando então, esse texto que a gente trouxe, ele tem algum semelhante no Antigo Testamento? Tem, Levítico 19, 18, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Essa ideia de amar ao próximo, então, ela é algo que já está presente na lei. Jesus vai ampliar isso, obviamente, Jesus vai estender a atuação disso, mas já está presente. Levítico 19, 18, olha o que diz o texto. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vou ler de novo. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Perceba, o princípio então daquilo que Jesus vai desenvolver no seu discurso no Novo Testamento, ele já existe aqui na lei. A ideia do amor ao próximo já está aqui na lei, mas como eu disse, o que Jesus vai fazer então é expandir essa ideia
e ele vai expandir essa ideia a um ponto aonde ele vai dizer, diferente do que está no texto aqui, porque se você está com o texto aberto aí, está dizendo, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Quem são os filhos do seu povo? São os israelitas, né? No contexto da lei dada aos israelitas, a ideia ali então é uma lei que rege essa convivência dentro do povo ali da lei da aliança. Jesus ele vai ampliar isso. Porque Jesus ele não vai dizer ame o seu próximo simplesmente. Ele diz isso, mas não somente isso. Ele vai dizer ame o seu inimigo. E é aqui que é a chave para a gente entender essa expansão do que Jesus está fazendo. Ou seja, Jesus está dizendo que o amor deve ser extensivo aos inimigos, que o bem deve ser feito àqueles que te odeiam, aqueles que te amaldiçoam, eles devem ser abençoados por você. Aqueles que te maltratam, eles devem ser alvo das suas orações a Deus, deve ser motivo das suas orações a Deus. E tudo isso baseado num princípio que a teologia medieval trabalhou muito bem, que é o princípio do imitatio Dei, ou seja, imitação de Deus. Por que isso? Porque, irmãos, e eu já parto aqui vamos dizer assim, do ponto alto da interpretação desse texto. Por que é a imitação de Deus fazer isso? Porque foi isso que Deus estava fazendo quando Ele perdoou a mim e a você dos nossos pecados, quando Ele nos trouxe para um pacto, para uma aliança com Ele, quando Ele nos aceitou na família da fé. É isso que Ele estava fazendo. Ele estava perdoando os seus inimigos. Ele estava fazendo bem àqueles que o odiavam. Ele estava beneficiando aqueles que, de certa forma, tinham total aversão a Ele. E aí, se essa ideia, então, da imitação de Deus é uma ideia que a gente deve seguir, logo faz sentido Jesus dizer que a gente deve fazer isso, porque é isso que Ele fez por nós. Então, veja, não é nada mirabolante, nada especial. É cumprir simplesmente uma regra daquilo que foi feito para nós, né? Não somos melhores do que o Senhor, obviamente. Então, se Ele fez isso por nós, nós devemos, como princípio, fazer isso aos outros. Partindo desse princípio, então, a gente já volta para o texto. Vamos lá, Lucas 6, 27. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui e as devidas aplicações disso daqui, tanto no contexto imediato, para aqueles que ouviram isso do Senhor Jesus, quanto para nós hoje. Os versículos 27 e 28 dizem: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. A lei já determinava, então, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência, amar o nosso próximo como nós mesmos. Até aí tudo bem. Jesus agora, então, ele está dizendo: vocês devem amar os seus inimigos. Quem são os inimigos? Essa talvez é a pergunta principal para a gente entender esse texto. E a gente precisa dar duas respostas a esse texto, né? Primeira resposta que a gente tem que dar é a gente entender quem são os inimigos aos quais Jesus se refere quando Jesus está pregando isso para o seu auditório original. Jesus está na região de Israel, pregando para judeus. Lembre-se que o ministério do Senhor Jesus ele é restrito aos judeus. Jesus, diferente do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, ele não vai em territórios gregos, em territórios sírios, ele está ali bem restrito ao território de Israel. Israel, nesse momento, irmãos, está sob invasão romana. Os romanos estão ali, os romanos invadiram. Os romanos, eles são pagãos, ou seja, eles não adoram ao Deus de Israel, eles são politeístas, eles têm as suas próprias divindades lá, que são, enfim, diversas. O fato de Israel estar, então, sob invasão romana, mostra para a gente que eles estão, então, sem liberdade, de certa forma, estão sendo prejudicados, estão tendo que pagar impostos altíssimos aos romanos, estão vendo soldados romanos passeando pelas suas estradas, pelas suas ruas, pelos seus locais considerados sagrados. Havia uma certa intenção romana de que quando Roma invadia um local, eles obrigavam que o povo daquele local adorasse os seus deuses.
Só que Roma já sabe da história do que aconteceu do período dos Macabeus, né? Quando Antíoco Epifânio chegou ali em Israel, invadiu também e tentou obrigar os judeus a adorar outros deuses, foi lá e fez um sacrifício de um porco dentro do templo e que deu um problema violento, e aí surge, né, o Simão Macabeus, Judas Macabeus e tudo mais, que vão levantar uma resistência muito forte e vão dar trabalho para os gregos. Roma já sabe disso. Roma entende que fazer isso com os judeus é arrumar problema. Então a gente invade o território deles, a gente cobra impostos, a gente coloca assim a bota no pescoço deles, mas a gente não mexe com a questão religiosa. E aí eles fazem uma distinção no Império Romano, que é a distinção entre religio e supertitio. O que é isso? Havia algumas religiões que eles consideravam simplesmente como superstição, então eles não respeitavam. O judaísmo não, o judaísmo era considerado uma religio, ou seja, uma religião oficial. Com isso, os judeus, então, tinham liberdade de fazer os seus cultos, de ter a sua liturgia sem a intromissão romana. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, se você é um judeu naquela época e você sai na rua, soldados romanos estariam passeando pelas ruas, que eram homens violentos, tá? Violentos. Não é porque o império aceitava de bom grado a religião judaica que significa que os soldados eram todos bonzinhos e gostavam dos judeus e, né, iam lá ajudar as velhinhas a atravessar as ruas. Nada disso. Eles eram violentos, eles eram cruéis. Então veja, duas coisas se encaixam aqui então. O fato de, por um lado, esses soldados serem considerados os inimigos dos judeus. Quando a audiência de Jesus ali então, quando o povo que está ouvindo Jesus pregar, eles ouvem isso, eles não vão pensar então logicamente, sei lá, na pessoa que pisou no pé dele de manhã. Não vai pensar no vizinho que, enfim, tem um cachorro lá barulhento. Não vai pensar no colega de trabalho que eles têm uma rixa lá e tudo mais. Não. Eles sabem muito bem que quando Jesus diz que é para amar os inimigos, que eles devem amar, então, aqueles romanos invasores que estão ali dominando a terra deles, cobrando impostos altíssimos, oprimindo o povo. Percebe que a coisa está num teor, então, muito mais elevado do que esse contexto particular e pessoal que às vezes a gente acaba acatando isso, né? Às vezes você tem algum problema, sei lá, no trabalho, na vizinhança, até mesmo em família, aí a gente pensa assim, mas Jesus falou para amar os inimigos, né? E tudo bem, eu não estou desprezando isso, quem sou eu para medir o nível do seu problema, seja com quem for, eu só estou trazendo para vocês o contexto original em que Jesus fala isso, o que estava acontecendo, para a gente entender o teor disso para aqueles que estavam ouvindo. Eram inimigos de verdade. Não eram pessoas que os judeus saíam cumprimentando pelas ruas, não, eram inimigos. E por outro lado, se você pega o versículo, finalzinho do versículo 27, né, o começo é, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Os soldados romanos não estavam satisfeitos de estar ali. O cara está a milhares de quilômetros de casa. Muitos deles tinham família, se você estuda o contexto romano, muitos deles tinham família e tal, e ficavam anos e anos em campanhas, em alguns locais. Não estão satisfeitos de estarem ali. E há também aquela ideia, que esse orgulho romano de que quando você invade um local, você é o vencedor e aquele povo é o povo derrotado. Então eles devem ser oprimidos, eles devem ser pisados, eles devem ser vistos como uma escória. E essa era a visão que os romanos tinham do povo judeu. Então, logo, eles faziam crueldades, faziam maldades. E aqui Jesus, então, está olhando, eu imagino, na cena, Jesus reunido ali, e judeus ali ouvindo, discípulos de Jesus, e com certeza, tem alguns romanos ali por perto, né? A probabilidade disso é muito grande. E Jesus está dizendo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoem e orem pelos que maltratam vocês. É a mesma coisa que você imaginar então hoje na Ucrânia, uma cidade lá na Ucrânia, que foi devastada pelos russos, e você tem os soldados russos ali que mataram vizinhos seus, pessoas talvez da sua família, pessoas que você conhece. E é como se alguém tivesse ali então numa reunião pública e dizendo,
ame essas pessoas. Faça o bem a essas pessoas. Orem por essas pessoas. Abençoem essas pessoas. Percebe como é que Jesus, então, ele leva a coisa numa escala bem além, né? Ele não está, então, dizendo de coisas triviais. São pessoas que realmente eram tidas como inimigos, inimigos de verdade, invasores. E é nesse contexto que Jesus diz isso daqui. Sabe, irmãos, a gente precisa ter isso em mente, porque a gente não pode reduzir a palavra de Deus às nossas questões pessoais apenas. E eu não estou dizendo que a Bíblia não se aplica às suas questões pessoais, muito pelo contrário, ela se aplica sim. E é por isso que a gente precisa da Bíblia, exatamente para ela ser aplicada nas nossas questões pessoais. Mas ela precisa ser aplicada como um todo. Ela precisa ser aplicada como um todo. Então, sei lá, quando a gente está no trânsito, né? É uma graça dentro do carro, eu e Rose, quando a gente vem para a igreja, né? Que, enfim, eu tenho a paciência um pouco reduzida, sabe? E é óbvio que eu não xingo, não vou nada, mas assim, é só a graça, né? Quando Jesus diz, então, ame os seus inimigos, isso não se aplica nesse contexto. Alguém me fechou, eu vou amar o meu... Não. Vai se aplicar sim a isso, mas outro contexto. Mas não, esse texto aqui não está falando disso. Quando chega um domingo à tarde, então, que a gente está cansado, né? E aquele tempinho que sobra para a gente dar uma cochilada, né? Antes de vir para o culto e tal, porque... né, tem a segunda-feira, aí de repente o vizinho coloca aquela música boa, né? MC Cabelinho, o último volume, cara. Não é isso que Jesus está dizendo para você amar o seu inimigo. É além, entende? É alguém que é o seu inimigo de verdade. É alguém que quer o seu mal de verdade. É mais profundo do que isso. É mais agudo do que isso. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei se você tem algum inimigo, ou se você não tem algum inimigo, que bom, mas com certeza você tem alguém que te fez um mal. Te fez um mal muito grande. E Jesus está dizendo isso. Faça o bem. Abençoe. Não é fácil, irmãos. A gente não vai conseguir fazer isso daqui da noite para o dia. É uma coisa que demanda uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida, sabe, de comunhão com o Senhor, para Ele nos dar força de agir assim. E se você ainda não passou por uma situação dessa, ela vai vir. Ela vai vir. De chegar alguém que te faz um mal muito grande e você, pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, ser orientado a amar essa pessoa, a fazer o bem para ela quando for necessário. Enfim, difícil, né? O texto segue. Olha o que diz o versículo 29. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Vamos lá. Será então que eu estou na rua, o maluco vem e me dá lá um soco no rosto, e eu falo assim, não, Jesus mandou dar a outra face, tem que bater no lado de cá. É isso que Jesus está dizendo? Maneira nenhuma, né, irmãos? Maneira nenhuma. Eu já vi muitos malabarismos sendo feitos para tentar entender o que está em jogo nessa situação aqui de oferecer a outra face. Mas veja, o texto não está falando de uma violência pura e simples. O bater, a imagem que você tem que ter aqui é a seguinte: uma pessoa de frente para outra, e aquele que vai agredir, ele agride com as costas da mão. Não é simplesmente uma agressão, é humilhação. No contexto judaico, você agredir uma pessoa com as costas da mão é humilhação. Era uma das piores humilhações que você poderia fazer com uma outra pessoa. Porque esse tapa com as costas da mão, ele simbolizava a sua superioridade e a inferioridade do outro.
Ele simbolizava que o outro não vale de nada. Geralmente era o tratamento que era dado a escravos, a pessoas assim, a pessoas bem à margem da sociedade e tudo mais. Humilhação. Se fosse em público, meu Deus, era assim o ápice da humilhação. Quando então a audiência original de Jesus ouve Jesus dizer: aquele que lhe bater então numa face ofereça também a outra, eles não pensam em agressão, eles pensam em humilhação. Então Jesus está dizendo: aquele que te humilhar, aquele que te levar à humilhação mais aguda, mais terrível, não revide. Não revide. A ideia aqui, então, é o revidar. É aquele pensamento que, às vezes, a gente, quando passa por uma situação dessa ou semelhante a essa, a gente, às vezes, é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Ah, mas fulano vai ver comigo. Não. Ainda que esse pensamento vem, né? A gente não controla, né? Mas a gente não controla o primeiro, o segundo a gente controla, né? É essa a ideia. Eu fui humilhado. Fui desprezado. Lidaram comigo como se eu fosse a escória da sociedade. O que eu faço? Eu não revido. Eu não devolvo a humilhação. Eu não devolvo a ação na mesma moeda. Eu não pago na mesma moeda. Difícil, irmãos? Meu Deus. Muito difícil. Sabe por que é difícil isso daqui? Porque ainda que a gente viva em sociedade, e às vezes as próprias leis da sociedade e a nossa própria, índole não nos leve a agir e talvez a fazer alguma coisa, o difícil é controlar isso aqui dentro. Como é que você lida com a humilhação dentro da sua cabeça? Como é que você lida com ela diariamente? Como é que você lida quando você lembra daquilo? Poxa, olha o que aconteceu comigo. Poxa, foi em público ainda. Poxa, olha o que aconteceu. Olha que situação que eu fui submetido. Eis a questão, né? Eis a questão. O texto segue. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Naquele contexto, irmãos, a roupa era a coisa mais preciosa que tinha. Não tinha Shopee pra gente comprar, né? Roupinha baratinha. Não tinha. Antes da Shopee era a lojinha de R$10, né? Não tinha. Roupa era caro. E a maioria das pessoas comuns, talvez viviam a vida inteira depois de adulto, obviamente, com a mesma peça de roupa. Trocar roupa, ter roupas novas, era uma coisa assim de luxo, né? A gente está antes da Revolução Industrial, né? Não tem toda essa facilidade, então, que depois da invenção das máquinas se tem para produzir as coisas. Era caro o tecido, era caro produzir o tecido e tudo mais. E aqui, o texto então está trazendo para a gente que, principalmente no contexto do frio, que era muito intenso naquela região, se alguém em necessidade, e em extrema necessidade, de certa forma, roubasse a sua túnica, era para que aquele discípulo de Jesus ele oferecesse também uma capa para que aquela pessoa pudesse se aquecer do frio. Veja, não é um texto que está, então, obviamente, fazendo apologia ao roubo, né, de maneira nenhuma. Não é um texto que está defendendo uma conduta errada de maneira nenhuma. É um texto que está falando da sua atitude em relação àquele que está precisando de algo. Da sua atitude em relação àquele que está necessitado. A ideia de Jesus é: não fique apegado a essas coisas. Não faça disso o tesouro aonde vai estar depositado o seu coração. Tenha uma atitude, então, de abnegação, de entrega, de ajuda. Tenha uma atitude de mão estendida. A pessoa precisa de uma capa. Geralmente a capa era usada à noite também para cobrir do frio. Tanto que a lei vai dizer: olha, se você penhorar a capa de alguém por causa do empréstimo, não passe a noite com ela, devolva ela no pôr do sol. Porque a pessoa precisa daquilo para se aquecer à noite, senão ela vai morrer de frio. E aqui Jesus está dizendo, então, pegou a sua capa, entrega também a túnica. E, bom, ele vai estar de capa e de túnica, não tem mais nada. A ideia, então, é de se despir, então, em favor do outro, daquele que está necessitado.
Difícil? Demais, irmãos. Demais. Demais. A ideia então é não só ao invés de soltar os cachorros na pessoa, né? Abençoe essa pessoa ainda mais. Estenda a mão, dê ainda mais. E veja o complemento disso no versículo 30. Dê a todo aquele que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Aí, enfim, a gente falou semana passada do evangelho progressista, né? O pessoal lê isso aqui e acha que a Bíblia está sendo favorável ao roubo, né? De maneira nenhuma, irmãos. A Bíblia não está tratando aqui da atitude daquele que cometeu a ação. Jesus está falando para aquele que sofreu a ação. E qual é a atitude que ele deve ter? Sobre aquele que cometeu a ação, tem outros textos que Jesus vai falar sobre ele, vai apontar para ele. Mas aqui é daquele indivíduo, então, que está nesse papel de ter sofrido a ação. Olha, dê a todo aquele que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. A ideia aqui está num contexto de ajuda ao necessitado. A ideia aqui é combater aquela noção de fazer do necessitado, de certa forma, uma fonte de lucro. A ideia aqui é combater aquela noção de exploração que havia à necessidade das pessoas, para de alguma forma lucrar com isso. De novo, essa entrega então abnegada, trata-se de estender a mão pelo simples desejo de querer ver a situação do outro resolvida. A ação aqui ela é movida então pelo desejo de auxiliar o outro. Irmãos, vou dizer novamente, é muito difícil, porque a gente se apega às coisas, na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade que é conseguir as coisas, né? E a gente se apega àquilo ali. E tudo bem, o texto não está dizendo que você vai então sair aí na rua agora, né? O mendigo está ali, você pega, não, toma aqui minha roupa. E aí mais para frente tem outro ali, você entrega a sua roupa também. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, lembre-se, Jesus está falando para os seus discípulos. A audiência aqui são de seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. O que aconteceu? Que a gente passou algumas semanas atrás. Ele chama os seus discípulos, ele passa a noite orando, chama os seus discípulos, ele escolhe 12 para serem apóstolos. E ele faz essa apresentação do nome desses 12 diante ali dos outros discípulos. E aí então, após isso então, é que ele começa essa pregação. Ele faz ali algumas curas, alguns milagres, e ele começa esse discurso. Então, o discurso, a audiência, o público-alvo são discípulos de Jesus. Talvez a maneira mais direta então da gente entender isso e da gente trazer para nós hoje como aplicação, né? É que, irmãos, dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Não pode haver no nosso meio, na nossa igreja, no nosso meio cristão, crentes, irmãos nossos, necessitados. Não pode. Não pode. Não pode haver no nosso meio, na nossa irmandade, porque é assim que a gente se chama, né? Crentes passando necessidade. Não pode. A igreja não é uma ONG para sair solucionando os problemas do mundo, dirimir a pobreza no mundo. A gente passou pelo texto aqui também e a gente viu que Jesus falou, olha, os pobres sempre terão convosco. A gente viu o texto lá de Provérbios que fala, olha, o rico e o pobre se apresentaram diante de Deus. O que eles têm em comum? Deus é que fez a ambos. Então, não é o nosso papel transformar isso aqui numa organização não governamental que busca simplesmente acabar com a pobreza no mundo. Não é isso. Mas no nosso meio, não pode haver isso. 1 Timóteo, Paulo vai tratar sobre a maneira, então, de lidar com aqueles da fé que são necessitados. Ele fala da colheita, ele fala da ajuda. Por quê? Porque a Bíblia toda tem essa mensagem de que nós devemos nos ajudar. Se há alguém no nosso meio necessitando de alguma coisa, nós devemos fazer os nossos esforços para que essa necessidade seja dirimida, acabe. E é disso que Jesus está dizendo. E aí ele conclui no versículo 31, então. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso aqui é legal. Enquanto na filosofia grega e nas culturas antigas,
Havia uma certa ideia semelhante com isso daqui. Alguns tentam até dizer, tá vendo, Jesus, na verdade, ele aprendeu isso daqui quando ele esteve no Egito, né? Jesus, ele pegou isso daqui das filosofias antigas, né? Bobagem muito grande isso, mas enfim. Qual que é a diferença do que Jesus está dizendo para o conceito que você tem nas filosofias e na cultura antiga? A diferença está que Jesus ele apresenta um princípio ativo e as culturas antigas apresentam um princípio negativo. Vou explicar. As culturas antigas e a filosofia antiga, ela dizia o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então veja, a ideia basicamente aqui é o seguinte: não faça coisas que você não quer que seja feita contigo. Jesus aqui, ele está indo naquele então que é o crente, naquele que é o discípulo, ele está dizendo: faça aos outros o mesmo que vocês querem que seja feito a você. Ou seja, você tem que agir primeiro. Faça aos outros o mesmo que você quer que seja feito contigo. E sabe, irmãos, não é simplesmente deixar o outro em paz, deixar o outro cuidar da vida dele, cada um com seus problemas, ou como diz o ditado, né, quem muito ajuda, quem não atrapalha. Não, Jesus está falando aqui de movimento, de atitude, e de como que isso é importante para nós. E aí eu te faço uma pergunta, baseado nisso. Qual foi a última vez que você quis saber de verdade como é que a outra pessoa estava? Sem ser por mero costume de falar, sabe? É legal, né? Porque você está andando na rua e às vezes você está com pressa e vem alguém que você conhece e fala: e aí, beleza? Beleza? Como é que estão as coisas? E o outro pergunta também: como é que estão as coisas? E aí vai embora sem um responder como é que estavam as coisas, né? Você sai sem saber como é que estavam as coisas e ele também não sabe como é que estavam as coisas. Por quê? Porque isso se tornou simplesmente um cumprimento, né? Se tornou simplesmente uma coisa que a gente fala: oi, fulano, tudo bem? Sabe? Qual foi a última vez que você, então, realmente se preocupou de verdade? Eu quero realmente saber como é que está. Não por uma mera curiosidade e tudo mais, mas de verdade. Qual foi a última vez que, sei lá, o choro de alguém, a lágrima de algum irmão, de algum amigo te preocupou de verdade? E o principal, o que você fez? Irmãos, a gente é uma igreja. A gente precisa estreitar laços. Precisa estreitar laços. A gente não pode nunca fazer da nossa comunhão ser uma coisa somente de nome, aonde a gente se reúne aqui somente no domingo, aí a gente canta, a gente ouve a pregação, e na segunda-feira, nos demais dias, é cada um com seus problemas. Não pode. Sabe, será que tem alguém precisando de alguma coisa no nosso meio? Será que tem alguém, algum dos nossos irmãos, que está com alguma dificuldade em alguma área da vida? Sei lá, o frio começou, aí o frio. Será que todos os irmãos da nossa igreja, eles têm cobertores suficientes para se aquecer, roupas de frio suficiente para se aquecer, ou condição de comprar aqueles que não tiver? E repito, isso não é fazer da igreja uma ONG, isso é uma preocupação que devemos ter com irmãos, é fazer com os outros, então, aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. É ação, é atitude, é proatividade. É uma preocupação genuína. Poxa, como é que está o meu irmão? Como é que estão os meus irmãos? Porque senão, irmãos, a gente faz disso aqui um momento solene para que a gente celebre a nossa hipocrisia. Um momento bonito para a gente celebrar o nosso desdém, o nosso descaso, e de novo, aí depois é cada um por si, Deus por todos, e sabe, precisa ser algo ativo. Aí vou um pouquinho mais. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que os seus irmãos foram alvo da sua oração?
Quando você sabe que alguém está numa situação difícil, como é que você age? Você logo se prontifica para ajudar? Ou será que você fica torcendo para outro fazer antes, né? Tipo aqueles que passaram no caminho do samaritano, né? Aí o primeiro passo fala assim, vai vir alguém e vai ajudar, né? Aí o outro passa, com certeza vai vir alguém e vai ajudar, né? Enfim. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí tem o outro lado também. Tem o outro lado. Eu sei que não é o tema do texto, mas eu preciso falar isso para a gente fechar o assunto aqui. A gente também, irmãos, precisa ter uma atitude, como igreja, de confiar na igreja. Confiar nos nossos irmãos. E, nesse sentido, compartilhar com alguns irmãos as nossas situações exatamente para que outros irmãos orem por nós. Para que outros irmãos se prontifiquem a ajudar. A gente, tudo bem, não estou dizendo que a gente vai fazer isso de uma forma indiscriminada, né, e tal, irrefletida, não, mas a gente precisa ter pessoas, você precisa ter pessoas para você se abrir e para você dizer às vezes, sabe, olha meu irmão, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso de ajuda nessa área aqui, na área financeira, eu preciso de ajuda na área financeira. Não é na área financeira, mas é na área, sei lá, emocional. Eu preciso de ajuda nessa área aqui. Está ruim a situação. Olha, eu preciso de um aconselhamento. Ou, olha, eu preciso simplesmente, ora por mim. Ou eu preciso simplesmente conversar. Preciso desabafar. Preciso conversar com alguém. Falar. Às vezes, sabe, falar. A gente precisa ter essa abertura também. E, de novo, fazer essa via de mão dupla. De estarmos abertos, então, de termos essa proatividade, essa atitude para ajudar, mas também de sermos abertos para dizer, olha, eu preciso, estou necessitado. Alguém me ajuda? Porque senão, a gente precisa e não fala nada. Aí, os outros também não procuram saber se está precisando. Aí, sabe, fecha naquele contexto que eu falei de novo. A gente entra daqui, sai daqui e todo sorridente. E a gente só conta coisa boa, né? A gente só conversa, na maioria das vezes, coisa boa. Ou então a gente se baseia no Instagram, né? Que tá todo mundo sempre feliz, sempre sorrindo, tá todo mundo bonito. Todo mundo bonito, né? Todo mundo bonito. Então a gente presume, tá tudo bem. Não, irmãos, sabe? Igreja é isso. Servir a Deus é isso. Jesus segue então, versículos 32 ao 34, para a gente fechar. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Meu irmão, isso daqui é uma surra de luvas. Porque Jesus está dizendo que a nossa atitude como cristão, ela deve ir muito além da atitude das pessoas comuns. Amar quem te ama é fácil. Qualquer filosofia de botequim ensina isso. Se fazer uma viagem, você vai ver algo parecido com isso escrito numas 70 traseiras de caminhão. Jesus está dizendo que a gente, como servo dele, que os discípulos dele devem transcender isso. E aí, para aquele contexto da época, ele faz uma comparação que é muito provocadora, porque ele está dizendo assim, olha, amar aqueles que os amam, que recompensa vocês têm, até os pecadores fazem isso. Quem são os pecadores aqui? Irmãos, os pecadores aqui são os pagãos que os judeus desprezam. Jesus está dizendo, ame os seus inimigos e aqueles que te maltratam. A gente já viu que no contexto deles é os romanos, aqueles invasores e tudo mais, principalmente, né? Não se limita a isso, mas eles principalmente. E aí Jesus diz, por quê? Porque amar quem te ama, até esses aí que vocês desprezam e têm como inimigo, eles fazem isso. Você precisa transcender isso, você precisa ir além. Você precisa fazer, então, melhor do que isso. E fazer melhor do que isso não é simplesmente para você se apresentar como o melhor.
É porque se você serve ao Senhor Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o seu Senhor, se Deus é aquele que você tem uma aliança, você tem uma comunhão com Ele, você serve a Deus de verdade, é isso que você precisa fazer. Porque Deus não ama somente aqueles que o amam, porque se Deus amasse somente aqueles que o amam, Ele não amaria ninguém. João não diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo vai dizer aos Efésios que Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E estar mortos em nossos delitos e pecados significa que nós estávamos numa condição onde nós odiávamos a Deus. Não queríamos a Deus. Desprezávamos a Deus e tudo aquilo que Deus representava. E aí quando você estava atolado nessa lama, perdido desse jeito, Deus olhou para você e te amou primeiro. Então Ele não está pedindo de nós nada que Ele não tenha feito primeiro. Lembra do imitatio Dei que eu falei lá na frente? É isso. É isso. Jesus esbofeteado pelo soldado romano, tendo levado açoites dos soldados, coroa de espinhos na cabeça, zombado, com um manto púrpura em cima das suas feridas, um caniço na mão para simbolizar ali o cetro, e ele zombando e dizendo, ó rei, ó rei. Uma sessão de plena crueldade. Jesus não os odiou. Jesus não proclamou nenhum juízo, nenhuma vingança contra eles. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é esse o princípio aqui que nós temos então. Um outro ponto é que, veja, irmãos, o versículo 34 diz assim, se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão. E aí o 35, ele fecha dentro dessa mesma temática, dizendo assim, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa, serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus, mas o ponto é esse, emprestem sem esperar nada em troca. O que está acontecendo aqui? E aqui eu já parto para a aplicação por causa do tempo. Irmãos, é muito comum a gente se cercar de pessoas que têm algo em comum com a gente. E aí, socialmente falando, é muito comum a gente se cercar de pessoas do nosso nível. Digo isso entre aspas e muitas aspas. E sabe, irmãos, às vezes a gente vai estar rodeado por um círculo de pessoas que não vai envolver miseráveis, pessoas sem condições. Vai envolver pessoas que estão na mesma condição que a gente, no mesmo patamar que a gente. E vai ser um círculo, então, que às vezes se parece, e eu não estou julgando o nível de amizade de maneira nenhuma, mas às vezes parece com uma sociedade secreta, que existe com o fim de uma ajuda mútua, simplesmente com esse fim. E aí, as pessoas que a gente tem próximo são pessoas que têm também alguma coisa para oferecer para a gente tem algo para oferecer, aquelas pessoas também têm algo para nos oferecer, e acaba sendo, então, uma relação muito boa. E sabe, o princípio do que Jesus diz aqui de emprestem sem esperar nada em troca, é que a gente precisa ter uma atitude de proximidade também com aqueles que não têm nada para nos oferecer. Com aqueles que, num certo sentido, não são pessoas que vão nos retribuir de forma nenhuma, em nada. E isso, irmãos, também é difícil. E isso é mais do que difícil, é necessário. Veja, você tem, então, pessoas que são próximas de você, que você confia, por exemplo, sei lá, de emprestar o seu carro. Um exemplo bobo aqui.
você confia de emprestar, sei lá, um dinheiro. Você confia de emprestar alguma coisa ali. E por que você confia de emprestar essas coisas? Porque, enfim, existe uma certa proximidade e uma certa segurança, entre aspas, de que aquilo vai ser devolvido, né, e tal. O contexto aqui não é esse. Não é de você arriscar de sair emprestando as suas coisas para alguém que, sei lá, não vai devolver. Não é isso. O contexto aqui é de você, então, se cercar de pessoas que você sabe que não tem a mínima condição de te beneficiar em nada. É que quando você se deparar, então, com aquelas pessoas, não é que você tem que sair por aí procurando, né? Vou procurar aqui alguém miserável para ser um meu amigo. De maneira nenhuma. Mas é que quando você se deparar com uma situação dessa, você manter, sim, a proximidade. Não é simplesmente haver um interesse. Eu vou me aproximar aqui dessa pessoa porque ela pode me beneficiar nisso daqui. Olha, essa pessoa atua nessa área, faz isso, faz aquilo outro, olha que legal. Não! Sabe? É ter, então, uma vida voltada, às vezes, né? Não para no que eu vou ser beneficiado, mas sim no que eu posso ajudar. No que eu posso beneficiar. É isso. Emprestem sem esperar nada em troca. E eu não estou dizendo, irmãos, de novo, que você vai sair agora, então, pegando as suas coisas e emprestando aos outros, né? Cara que você nunca viu na rua, me empresta o carro aí. Não, a Bíblia diz para emprestar sem esperar nada em troca. Está aqui a chave. De maneira nenhuma. Isso é uma ação, enfim, irrefletida e não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a questão aqui que a Bíblia traz para a gente é que você deve ter uma atitude de ajuda, abnegada, sem esperar aplausos, sem esperar holofotes, sem esperar retribuições. É um contexto de necessidade. E aí Jesus fecha. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Irmãos, vamos lá. Não é que a gente precisa fazer isso para ser considerado filho do Altíssimo. O contexto bíblico geral, né, mostra para a gente que não é assim. Mas sim que nós seremos identificados como filhos do Altíssimo ao fazermos isso. Nós comprovaremos que somos realmente filhos do Altíssimo ao agirmos dessa forma. E aí eu fecho naquilo que eu já falei, mas a gente precisa voltar para acabar. Você é ingrato e é mau. Deus foi bondoso contigo. Você foi amado por Deus quando era inimigo de Deus. Deus te amou de uma forma totalmente abnegada e sem esperar nada em troca, porque você não tem nada para oferecer para Ele. O que você vai dar para Ele que Ele não tenha? Que interesse Deus teria então em se aproximar de você para ter algo em troca? O quê? A minha adoração. Se todos os seres existentes pararem de adorar a Deus, nunca mais adorarem a Deus, não muda nada em Deus. Deus não é um tirano sedento de reconhecimento e de adoração. Ele exige sim a adoração, porque isso é o correto a se fazer, porque Ele é verdadeiramente alguém que merece. Mas não que a nossa adoração seja uma coisa que Deus então... porque isso é um pensamento bem grego, né? Os gregos... Não precisa nem ir na filosofia, não. Se você assistir alguns filmes por aí, você percebe isso. Os gregos entendiam que o que dava vida aos deuses gregos era a adoração, o sacrifício e tal. E que se as pessoas parassem de fazer isso, eles iam ficando fracos, né? De maneira nenhuma. Deus, irmãos, nos concede dádivas diariamente, sem esperar nenhuma recompensa em troca, porque nós não temos como recompensá-lo. Não temos. E Deus também não se fechou no seu círculo íntimo ali, próximo de anjos e seres celestiais. Não, Ele estendeu a sua destra a nós. E se nós então devemos segui-lo, devemos imitá-lo, nós devemos ser assim. Nós devemos agir dessa forma com as outras pessoas. Aqueles que nutrem ódio contra nós devem ser alvo de nossas orações.
Aqueles que nos têm por inimigos, principalmente por causa do Evangelho, deve ser alvo do nosso amor verdadeiro e genuíno. Aqueles que nos maltratam e nos desprezam devem ser alvo de nossa ternura. Porque foi assim que Deus agiu com cada um de nós. E você não tem motivos para agir diferente. É isso que o texto fecha então, dizendo, 36, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Ou seja, a indicação de Jesus é imite mesmo, faça como Ele faz. Vai ser difícil? Dependendo do grau da ofensa que você sofrer e do grau daquilo que você for ferido, né? Vai ser mais difícil ainda. Mas em momento algum o texto diz que seria fácil, o texto diz que a gente tem que fazer. E é uma coisa que a gente aprende com o tempo de contato com a palavra de Deus, com oração, com a entrega a Deus. Mas é algo que deve ser feito. Não despreze isso, irmãos. Não despreze isso. De novo, entenda o contexto do que a gente está tratando, né? A gente vai desenvolver isso mais. Então, não é uma questão que você deve sair de maneira desordenada, abrindo a sua casa e entregando as suas coisas, de maneira nenhuma. Mas deve haver em nós uma preocupação, principalmente com os domésticos da fé, como diz a palavra de Deus.